9 homens entraram naquela estrada de terra vermelha em uma manhã de agosto de 1981. 9 policiais experientes, armados, preparados, confiantes. Apenas o silêncio voltou. Nenhum corpo foi encontrado, nenhum grito foi ouvido, nenhuma explicação foi dada. O que aconteceu naquelas horas perdidas entre o sertão da Bahia e o desaparecimento mais perturbador da história policial do Nordeste? Esta é uma história real que a corporação tentou enterrar, que as famílias nunca conseguiram esquecer e que até hoje assombra quem ousa mencionar o nome daquele lugar maldito. Fique até o final, porque o que você vai descobrir vai mudar completamente sua percepção sobre o que realmente acontece nos lugares esquecidos do nosso Brasil. O calor de agosto no sertão baiano era implacável naquele ano de 1981. Na pequena cidade de Ribeira do Pombal, localizada no nordeste da Bahia, o delegado Humberto Tavares enxugava o suor do rosto enquanto lia pela 5ª vez o telegrama que havia chegado na noite anterior. A mensagem era curta, mas carregada de urgência. Vinha da capital, Salvador, assinada pelo secretário de Segurança Pública. Dizia apenas: investigue imediatamente denúncias sobre atividades ilegais na região de Cícero Dantas. Providencie equipe capacitada. Máxima discrição. Humberto era um homem de 52 anos, com 28 anos de polícia. Tinha o rosto curtido pelo sol do sertão, rugas profundas ao redor dos olhos que denunciavam décadas de preocupações e tensões. Conhecia aquela terra como poucos. Nascera ali, crescera ali, e sabia que quando a capital mandava mensagens vagas com ordens de máxima discrição, o problema era sério, muito sério. Cícero Dantas ficava a aproximadamente 60 quilômetros de Ribeira do Pombal. Era uma região de fazendas dispersas, pequenos povoados e muita solidão. O tipo de lugar onde as pessoas ainda viviam como se o século XX não tivesse chegado completamente. Sem telefones na maioria das casas, sem energia elétrica em muitos povoados, onde a palavra de um fazendeiro valia mais que qualquer documento oficial. Nas últimas semanas, boatos inquietantes começaram a circular. Caminhoneiros que faziam a rota entre Ribeira do Pombal e Jeremoabo contavam histórias estranhas. Falavam de luzes intensas vistas à noite em fazendas que deveriam estar abandonadas. Falavam de comboios de caminhões sem placas transitando pelas estradas vicinais durante a madrugada. Falavam de homens armados, muitos homens, guardando propriedades que antes não valiam proteção alguma. Um tropeiro chamado Zé Bento, conhecido na região por sua honestidade e pelos seus 67 anos de vida no sertão, foi quem trouxe a denúncia mais específica. Ele apareceu na delegacia de Ribeira do Pombal 3 dias antes do telegrama de Salvador chegar. Tinha os olhos arregalados de medo, algo que Humberto nunca tinha visto naquele homem. Seu delegado, Zé Bento dissera com a voz trêmula, tem coisa feia acontecendo nas terras do finado Coronel Augusto, coisa muito feia. Vi com meus próprios olhos, homens de fora, armados até os dentes, entrando e saindo de lá como se fosse dono. E tem mais, vi caminhões grandes daqueles de carga pesada sendo descarregados no meio da noite. Não é mercadoria comum, não senhor, é coisa de criminoso. Humberto tinha tentado acalmar o velho tropeiro, prometido que olharia o caso, mas Zé Bento agarrara seu braço com força surpreendente. O senhor não entende, eles me viram, sei que me viram. E quando saí de lá, 2 homens de moto me seguiram por quase 10 quilômetros. Só pararam quando cheguei perto da cidade. Eles sabem que eu sei, delegado, e eu não sou o primeiro a ver. Tem gente que viu e desapareceu. Aquilo tinha deixado Humberto preocupado. Conhecia as terras do falecido coronel Augusto Sampaio, um latifundiário que havia morrido 5 anos antes em circunstâncias nebulosas. A propriedade era imensa, mais de 3.000 hectares de terra seca, caatinga fechada e construções espalhadas. Após a morte do coronel, a família entrou em disputas judiciais pela herança que se arrastavam até hoje. Nesse meio tempo, as terras ficaram praticamente abandonadas, visitadas apenas por vaqueiros ocasionais e poceiros que tentavam criar algumas cabeças de gado. O telegrama de Salvador confirmava o que Humberto temia. Alguém estava usando aquelas terras para algo grande, algo ilegal, e agora cabia a ele montar uma equipe e descobrir exatamente o que. Naquela manhã de 12 de agosto de 1981, Humberto convocou seus homens de confiança para uma reunião no fundo da delegacia, longe de ouvidos curiosos. Eram 7 policiais, todos escolhidos a dedo. O sargento Valdecir Souza tinha 44 anos e era o braço direito de Humberto. Calmo, estrategista, pai de 4 filhos, era respeitado por todos na corporação. Ao seu lado estava o cabo Edson Ferreira, 39 anos, conhecido pela pontaria excepcional e pelo temperamento equilibrado. Tinha servido no exército antes de entrar para a polícia e trazia consigo experiência em operações de campo. Também estavam presentes os soldados Antônio Carlos Lima, 31 anos, casado há 2 anos, com a professora Maria das Graças, um jovem
jovem cheio de energia e vontade de provar seu valor. Raimundo José Santos, 36 anos, conhecido como Mundinho, era baixo, forte, com mãos grossas de quem trabalhou na roça antes de virar policial. Tinha um humor seco que sempre aliviava a tensão em momentos difíceis. Josué Pereira da Silva, apenas 27 anos, era o mais novo do grupo, mas já tinha se mostrado corajoso em diversas situações. Vinha de uma família pobre da zona rural e conhecia o sertão como poucos. Oswaldo Campos, 42 anos, era o mais religioso do grupo, sempre com um terço no bolso e uma oração nos lábios antes de qualquer operação. E por fim, Cláudio Mendes, 33 anos, que tinha um olhar atento e uma memória fotográfica que já havia ajudado a resolver diversos casos. Humberto também decidiu convocar um último homem, Gilberto Araújo, 29 anos, recém-transferido de Feira de Santana. Gilberto tinha experiência em investigações de contrabando e tráfico, algo que poderia ser útil. Os 9 homens se reuniram ao redor da mesa de madeira velha, no fundo da delegacia. Humberto colocou um mapa da região sobre a mesa e começou a explicar. Senhores, temos uma situação delicada. Há denúncias consistentes sobre atividades criminosas nas antigas terras do Coronel Augusto Sampaio, próximo a Cícero Dantas. Não sabemos exatamente com o que estamos lidando, mas os relatos falam de homens armados, movimentação noturna de veículos pesados e possível armazenamento de mercadorias ilegais. Valdecir estudou o mapa com atenção. Essa propriedade é enorme, delegado. Tem pelo menos 7 ou 8 construções principais espalhadas. Se quisermos fazer um reconhecimento adequado, vamos precisar de tempo e estratégia. Humberto assentiu. Exatamente. A ideia é irmos amanhã ao amanhecer. 3 viaturas, bem armados, com rádios de comunicação. Vamos dividir em grupos. 2 grupos de 3 homens farão o reconhecimento, enquanto 3 ficam nas viaturas como apoio e comunicação. Qualquer sinal de perigo, recuamos e pedimos reforço. Edson cruzou os braços. O senhor acha que pode ser tráfico de drogas, armas? Pode ser qualquer coisa, respondeu Humberto. Contrabando, tráfico, até mesmo cativeiro. O Nordeste tem virado rota para muita coisa ilegal vinda do Sudeste, mas não vamos tirar conclusões precipitadas. Vamos investigar com cuidado. Antônio Carlos levantou a mão. E se encontrarmos resistência? Esses homens armados que o tropeiro mencionou? O delegado respirou fundo. Aí entra a parte da discrição. Se percebermos que estamos em desvantagem, recuamos. Não quero heróis, quero todos vivos. Vocês têm famílias, têm vidas, mas também temos um dever. Então faremos isso da forma mais segura possível. Mundinho, com seu jeito direto, perguntou. Quando o senhor diz bem armados, está falando de que exatamente? Cada um com revólver regulamentar, 3 espingardas calibre 12, 2 carabinas e munição extra. Também vamos levar coletes, embora eu espere que não precisemos. Oswaldo tocou o terço no bolso. Deus vai nos proteger, delegado, mas rezar nunca é demais. A reunião se estendeu por mais 40 minutos. Humberto mostrou no mapa os pontos de acesso à propriedade, as construções conhecidas e as áreas onde precisavam focar. Definiu a ordem das viaturas, os códigos de rádio que usariam e estabeleceu horários para comunicação obrigatória com a delegacia. Quando os homens saíram daquela sala, havia uma mistura de apreensão e determinação. Nenhum deles imaginava que aquela seria a última conversa que todos teriam juntos. Naquela noite, cada um dos 9 homens voltou para casa carregando o peso da missão que tinham pela frente. Valdecir jantou com sua esposa, Teresa, e seus 4 filhos. Não mencionou os detalhes da operação, apenas disse que teria um dia longo pela frente. Teresa, que era casada com um policial há 19 anos, reconheceu aquele tom na voz do marido. Era o tom que ele usava quando algo o preocupava de verdade. Você vai ficar bem? Ela perguntou quando os filhos foram dormir. Valdecir sorriu, mas o sorriso não alcançou seus olhos. Sempre fico, amor. Sempre fico. Antônio Carlos passou a noite inteira acordado ao lado de Maria das Graças. Ela percebeu que ele estava inquieto, mexendo-se na cama, suspirando. Você quer conversar? Ela sussurrou no escuro. Ele a abraçou forte. Só quero que saiba que eu te amo, muito, e que tudo o que faço é pensando em construir uma vida boa pra gente. Josué, que morava sozinho em um quartinho alugado perto da delegacia, escreveu uma carta para sua mãe, que vivia no povoado de Queimadas. Não era comum ele fazer isso, mas sentiu vontade de colocar no papel algumas coisas que nunca tinha dito. Falou sobre como era grato por tudo que ela havia feito por ele, como se orgulhava de ter se tornado policial, como queria que ela soubesse que sempre foi amado. Dobrou a carta e a deixou sobre a mesinha ao lado da cama. Oswaldo passou horas ajoelhado em seu pequeno oratório improvisado no quarto. Rezou por proteção, rezou por sabedoria, rezou pelos companheiros. Sua esposa, Dolores, rezou ao lado dele. Quando terminaram, ela segurou suas mãos. Você sente que algo está errado, não sente? Ele hesitou. Só sinto que esta missão é importante, e missões importantes sempre trazem riscos. Às 5 da manhã do dia
dia 13 de agosto, os 9 homens se encontraram na delegacia. O céu ainda estava escuro, com apenas um leve clarão no horizonte, anunciando o amanhecer. 3 viaturas foram preparadas, todas com os tanques cheios, pneus verificados, rádios testados. Humberto fez uma última checagem do equipamento: armas, munição, água, mapas, lanternas, kit de primeiros socorros. Antes de partirem, Osvaldo pediu permissão para fazer uma oração. Os 9 homens formaram um círculo e ele disse em voz firme: Senhor, proteja estes homens que saem para cumprir seu dever. Dê-nos sabedoria para tomar as decisões certas, coragem para enfrentar o que vier e a graça de retornarmos todos para nossas famílias. Em nome de Jesus, amém. Um coro de amém ecoou no pátio vazio da delegacia. Às 5h47 da manhã, as 3 viaturas deixaram Ribeira do Pombal. Humberto dirigia a primeira com Valdecir ao lado e Gilberto no banco traseiro. A segunda viatura era comandada por Edson, com Mundinho e Josué. A terceira tinha Cláudio ao volante, Antônio Carlos ao lado e Osvaldo atrás. A estrada inicial era asfaltada, mas precária, cheia de buracos e remendos mal feitos. Após 25 minutos, viraram em uma estrada de terra que seguia em direção a Cícero Dantas. A partir daí, a paisagem mudou completamente. A caatinga tomava conta de tudo. Árvores retorcidas, cactos enormes, chão pedregoso e vermelho. O sol começava a subir e já era possível sentir que seria mais um dia escaldante. Conforme avançavam, cruzavam ocasionalmente com algum caminhão de feira, algum trabalhador rural montado em um jumento, alguma família em uma caminhonete velha. Aceavam com a cabeça, cumprimentavam, seguiam em frente. O rádio das viaturas permanecia ligado, com verificações de comunicação a cada 15 minutos. Após 50 minutos de viagem, avistaram as primeiras indicações da propriedade do falecido Coronel Augusto. Uma cerca de arame farpado enferrujada se estendia por quilômetros ao lado da estrada. Placas velhas e desbotadas com os dizeres propriedade particular, proibida a entrada, apareciam em intervalos irregulares. Humberto reduziu a velocidade. Fiquem atentos, a partir daqui estamos no território. A entrada principal da fazenda apareceu cerca de 3 quilômetros à frente. Era um portal grande, feito de concreto e ferro, com o brasão da família Sampaio ainda visível no topo, embora descascado e coberto de musgo. O portão estava aberto, meio caído, com as dobradiças enferrujadas que claramente não funcionavam há anos. As viaturas pararam. Os homens desceram para observar melhor. Foi Gilberto, o mais recente no grupo, mas com olhos treinados, quem notou primeiro. Olhem o chão, marcas de pneus, muitas marcas, e recentes. Todos se aproximaram. Ele estava certo. A terra vermelha mostrava claramente sulcos de diversos veículos pesados. Não eram marcas antigas apagadas pela chuva ou pelo vento, eram marcas frescas, de dias, talvez horas. Valdecir apontou. Esses sulcos aqui são de caminhão grande. Veja a largura e a profundidade. E essas outras são de veículos menores, provavelmente caminhonetes. Humberto sentiu a tensão aumentar. Então as denúncias eram verdadeiras. Tem gente operando aqui. Edson verificou sua arma. O que fazemos? Entramos? O delegado pensou por um momento. Entramos, mas com cautela máxima. Vamos seguir pela estrada interna. A primeira construção, segundo o mapa, deve estar a uns 2 quilômetros daqui. É uma casa grande, provavelmente a sede antiga da fazenda. Vamos até lá. Fazemos um reconhecimento visual e decidimos os próximos passos. As viaturas avançaram pela propriedade. A estrada interna era ainda pior que a externa, cheia de pedras soltas e buracos profundos. A vegetação começou a ficar mais densa, com árvores se aproximando da estrada, criando uma espécie de túnel verde em alguns trechos. O sol, que agora estava mais alto, filtrava pela folhagem, criando padrões de luz e sombra que tornavam difícil ver com clareza. Após 15 minutos de avanço lento, avistaram a primeira construção. Era realmente uma casa grande, de 2 andares, com arquitetura colonial típica do sertão nordestino. Paredes grossas de adobe, janelas altas com grades de ferro, uma varanda ampla com colunas de madeira. Mas o estado era de abandono completo. O telhado tinha vários buracos, algumas paredes estavam rachadas, o mato havia tomado conta do que antes devia ter sido um jardim. As viaturas pararam a uma distância segura, cerca de 50 metros da casa. Os homens desceram, mas desta vez com as armas em mãos. Humberto pegou os binóculos e examinou a construção. Não vejo movimento. Parece realmente abandonada. Cláudio, com sua atenção aguçada, apontou para o lado direito da casa. Ali, delegado, tem uma construção menor. Parece uma casa de caseiros ou depósito. Todos olharam. De fato, havia uma construção adicional, parcialmente escondida por árvores. E diferente da casa principal, esta parecia estar em melhores condições. Vamos nos dividir conforme planejado, disse Humberto. Valdecir, Edson e Gilberto, vocês vêm comigo. Vamos verificar a casa principal e aquela construção lateral. O resto fica aqui com as viaturas. Cláudio
Cláudio, você está no comando enquanto não estamos. Mantenha o rádio ligado. A cada 10 minutos, quero confirmação de que está tudo bem. Entendido, delegado. Os 4 homens avançaram em direção à casa. Caminhavam agachados, usando os arbustos e as pedras como cobertura. O silêncio era quase absoluto, quebrado apenas pelo som de seus passos na terra seca e pelo canto ocasional de algum pássaro distante. Quando chegaram à varanda da casa principal, pararam para ouvir. Nada. Humberto fez sinal para que Edson e Gilberto contornassem pela direita, enquanto ele e Valdecir entrariam pela frente. A porta principal estava entreaberta, pendurada por apenas uma dobradiça. Humberto a empurrou devagar com o cano de sua arma. Rangeu alto, um som que pareceu ecoar por toda a propriedade. Os 2 homens entraram. O interior era exatamente o que se esperaria de uma casa abandonada há anos. Móveis cobertos por poeira e teias de aranha, teto com infiltrações, papéis amarelados espalhados pelo chão. Um cheiro de mofo e decomposição preenchia o ar. Mas algo chamou a atenção de Valdecir. Delegado, olhe ali. No canto da sala principal havia uma mesa e sobre ela objetos que claramente não tinham anos de abandono. Garrafas de água mineral, ainda com um pouco de líquido, restos de comida em embalagens plásticas, uma lanterna a pilha e um maço de cigarros ainda pela metade. Humberto pegou uma das garrafas. Isto aqui tem no máximo 2 dias. Alguém esteve aqui muito recentemente. Valdecir examinou os outros cômodos do térreo. Na cozinha, encontrou mais evidências. Latas de conserva abertas, um fogareiro a gás portátil, fósforos. Eles estão usando este lugar como base, delegado. Subiram para o 2º andar com cautela. As tábuas do piso rangiam sob seu peso. Algumas estavam podres e perigosas. Havia 3 quartos e um banheiro. 2 quartos estavam completamente vazios e destruídos, mas o terceiro tinha algo perturbador. No chão, espalhados de forma organizada, havia mapas. Mapas detalhados da região com marcações a lápis. Rotas desenhadas conectando diferentes pontos. Horários anotados nas margens. E algo que fez o coração de Humberto acelerar. Fotos. Fotos de policiais. Fotos dele próprio, de Valdecir, de outros membros da corporação. Meu Deus, sussurrou Valdecir. Eles sabem quem somos. Estão nos vigiando. Humberto sentiu um calafrio. Isso é muito maior do que imaginávamos. Pegue esses mapas. Precisamos sair daqui agora. Valdecir começou a recolher os papéis quando ouviram um som lá fora. Vozes. E então, um grito. Era a voz de Cláudio pelo rádio, distorcida pela urgência. Delegado, tem veículos se aproximando. 3 caminhonetes vindo pela estrada que entramos. Estão vindo rápido. Humberto e Valdecir desceram as escadas correndo. Encontraram Edson e Gilberto no térreo, também alertas. Ouviram? Perguntou Edson. Ouvi. Vamos voltar para as viaturas. Agora. Os 4 homens saíram da casa correndo. Podiam ver as viaturas à frente, com os outros 5 policiais já posicionados defensivamente atrás dos veículos. E podiam ouvir o som de motores se aproximando rapidamente. Quando estavam a meio caminho das viaturas, as 3 caminhonetes apareceram na estrada. Eram veículos grandes com caçambas cobertas. Vinham em alta velocidade, levantando uma nuvem de poeira vermelha. Corram! Gritou Humberto. Mas antes que pudessem chegar às viaturas, as caminhonetes frearam bruscamente. Homens começaram a descer. Muitos homens. Humberto conseguiu contar pelo menos 8, talvez 10. Todos armados. Não com revólveres ou espingardas comuns. Tinham metralhadoras, fuzis. Um dos homens alto, com chapéu de palha e óculos escuros, gritou: "Parem aí! Polícia ou não, vocês entraram onde não deviam." Os 9 policiais se reagruparam, formando uma linha defensiva, as armas apontadas para os criminosos. A distância entre os 2 grupos era de não mais que 30 metros. Humberto tentou manter a voz firme. "Somos policiais civis de Ribeira do Pombal. Baixem as armas. Vocês estão em uma propriedade que é objeto de investigação oficial." O homem alto riu. Foi um riso frio, sem humor. "Investigação oficial? Aqui não tem autoridade nenhuma, meu amigo. Aqui só tem uma lei, a nossa." Valdecir sussurrou para Humberto. "São muitos, delegado. Armamento superior. Se começar um tiroteio, vamos perder." Humberto sabia disso. Seu cérebro trabalhava rapidamente, tentando encontrar uma saída. "Olha", ele gritou para o homem, "não queremos problemas. Viemos verificar denúncias de atividade suspeita. Se vocês têm autorização para estar aqui, podemos resolver isso de forma civilizada." O homem do chapéu parecia considerar aquilo. Então fez um gesto para seus companheiros. 2 deles se aproximaram lentamente. "Dá para resolver sim", disse o homem. "Vocês vão largar as armas, todas, devagar, e vão entrar naquelas viaturas. Vamos dar um passeio." "Isso não vai acontecer", respondeu Humberto com firmeza. "Nossos superiores sabem que estamos aqui. Se não voltarmos, virão nos procurar." O homem riu novamente. "É? E quanto tempo vocês acham que leva para perceberem que vocês não voltaram? 2 horas? 3, 4? E quanto tempo leva para organizarem uma busca? Mais um dia? 2? Meu amigo, em 12 horas vocês podem estar a 500 quilômetros daqui, ou enterrados
poços tão fundo que nunca vão achar. A tensão era insuportável. Os dedos nos gatilhos, suor escorrendo pelos rostos, respirações aceleradas. Osvaldo murmurou uma oração. Josué estava visivelmente tremendo. Antônio Carlos pensou em Maria das Graças. Foi quando Mundinho, com seu temperamento impulsivo, tomou uma decisão fatal. Talvez tenha sido o medo, talvez tenha sido a adrenalina, ou talvez ele simplesmente tenha achado que não havia outra saída. Ele disparou. O tiro atingiu um dos criminosos no ombro. O homem caiu gritando, e então o inferno se soltou. Os criminosos abriram fogo. O som era ensurdecedor. Rajadas de metralhadora rasgando o ar. Os policiais revidaram, mas era como tentar apagar um incêndio com um copo d'água. Cláudio foi atingido primeiro, no peito. Caiu instantaneamente. Antônio Carlos tentou correr para trás de uma das viaturas, mas tiros perfuraram sua perna e depois suas costas. Ele caiu de bruços na terra vermelha. Humberto viu tudo acontecer em câmera lenta. Viu Josué tentar proteger Osvaldo e ambos serem atingidos por uma rajada que os jogou para trás como bonecos de pano. Viu Edson conseguir acertar 2 dos criminosos antes de ser derrubado por tiros na cabeça e no pescoço. Viu Mundinho, que havia começado tudo, cair com pelo menos 5 tiros no corpo. Ele, Valdecir e Gilberto conseguiram se abrigar atrás de uma das viaturas, mas a munição estava acabando e os criminosos estavam cercando a posição. "Não há saída", disse Valdecir, sangrando de um ferimento no braço. "Vão nos pegar." Humberto tentou o rádio uma última vez, mas o que ouviu foi apenas estática. Os criminosos estavam bloqueando o sinal, exatamente como Zé Bento havia sido seguido. Eles sabiam que a polícia viria. Estavam preparados. Gilberto, o mais jovem dos 3 sobreviventes, estava chorando. "Eu não quero morrer aqui. Não assim." O tiroteio cessou por um momento. A voz do homem do chapéu ecoou. "Acabou a munição? Quer conversar agora?" Humberto olhou para Valdecir, então para Gilberto. Viu nos olhos dos 2 homens o mesmo medo que sentia, mas também viu resignação e algo mais. Raiva. Muita raiva. "Se vamos morrer", disse Valdecir, "que seja lutando." "Esperem", disse Humberto. Uma ideia formou-se em sua mente. Era arriscada, provavelmente suicida, mas era a única chance. "Gilberto, você é o mais rápido. Quando eu disser você corre em direção à mata ali", ele apontou para uma área densa de vegetação a cerca de 50 metros de distância. "Corra e não olhe para trás. Se conseguir chegar na mata, tente voltar para a estrada principal e buscar ajuda. Delegado, eu não posso deixar você..." "Não é deixar, é sobreviver para contar o que aconteceu aqui. É garantir que esses filhos da puta paguem pelo que fizeram." Valdecir concordou. "Ele está certo. Alguém precisa sair vivo. Eu e o delegado vamos dar cobertura. Conte até 3 e corra, não pare por nada." Gilberto estava paralisado pelo medo, mas assentiu. Humberto e Valdecir checaram a munição que restava. Tinham juntos talvez 12 tiros. "Na conta de 3, disse Humberto. 1, 2, 3. Gilberto saiu correndo como nunca havia corrido na vida. Ao mesmo tempo, Humberto e Valdecir se levantaram e começaram a disparar contra os criminosos, tentando criar confusão e cobrir a fuga de Gilberto. Os criminosos foram pegos de surpresa pela súbita ofensiva. 2 deles caíram atingidos. Outros se abaixaram buscando cobertura. E naqueles preciosos segundos de confusão, Gilberto correu. Suas pernas ardiam, seus pulmões queimavam, mas ele não parou. Podia ouvir tiros atrás dele, sentia balas passando perto. Uma chegou a rasgar a manga de sua camisa, mas ele continuou. 40 metros, 45, 50. Mergulhou na vegetação densa e rolou atrás de uma árvore grande. Seu coração batia tão forte que parecia que ia explodir. Olhou para trás e viu Humberto e Valdecir ainda atirando, mantendo os criminosos ocupados. Então viu Valdecir ser atingido. O sargento caiu, mas ainda assim tentou se arrastar. Humberto o ajudou, puxando-o para trás da viatura, mas foi nesse momento que os criminosos avançaram. Gilberto viu quando cercaram a viatura. Viu quando Humberto levantou as mãos, a arma vazia, em rendição. Viu quando o homem do chapéu deu um tiro na cabeça de Humberto. Viu quando fizeram o mesmo com Valdecir. E então começaram a verificar os outros corpos. Gilberto se afastou o mais rápido e silenciosamente que pôde, cada vez mais fundo na mata. As lágrimas embaçavam sua visão. Seus amigos, seus companheiros, todos mortos. Todos. Ele não sabia quanto tempo correu pela mata. Talvez 20 minutos, talvez 1 hora. A vegetação espessa arranhava sua pele. Galhos batiam em seu rosto, mas continuou, movido pelo puro instinto de sobrevivência. Quando finalmente parou, estava em uma área mais aberta. Podia ver ao longe o que parecia ser a estrada principal. Também podia ver com horror 3 caminhões grandes parados perto das viaturas da polícia. Os criminosos estavam carregando algo. Corpos. Estavam carregando os corpos de seus companheiros para dentro dos caminhões. Gilberto sentiu a bile subir na garganta. Vomitou atrás de um arbusto. Quando conseguiu se recuperar, tomou uma decisão. Tinha que chegar até a estrada principal e encontrar ajuda. Qualquer ajuda. Levou mais 40 minutos
minutos de caminhada exaustiva até chegar à estrada. Estava coberto de arranhões, sangrando em vários pontos, com a roupa rasgada. Quando finalmente pisou no asfalto precário da estrada, quase desabou de exaustão. Não passou muito tempo até que um caminhão de feira aparecesse. O motorista, vendo um homem ensanguentado e desesperado no meio da estrada, quase não parou, mas quando viu o uniforme de polícia, freou. Meu Deus do céu, moço! O que aconteceu? Gilberto mal conseguia falar. Preciso chegar em Ribeira do Pombal. Sim, meus companheiros, todos mortos. Preciso. O motorista, um homem de uns 50 anos chamado Tertuliano, ajudou Gilberto a subir na cabine. Calma, rapaz, vou te levar. Aguenta firme. Durante a viagem de volta, Gilberto entrou em choque. Tertuliano tentava conversar com ele, mantê-lo acordado, mas o jovem policial apenas olhava para frente, com olhos vidrados, revivendo mentalmente cada segundo daquele horror. Quando chegaram em Ribeira do Pombal, já passava das 2 da tarde. O caminhão parou em frente à delegacia com uma freada brusca. O escrivão que estava de plantão, Adamastor, saiu correndo ao ver Gilberto sendo ajudado por Tertuliano. Jesus Cristo, o que houve? Cadê os outros? Gilberto finalmente desabou. Caiu de joelhos no chão e começou a chorar. Mortos, todos mortos. O delegado, Valdecir, Edson, Cláudio, Antônio, Mundinho, Josué, Osvaldo, todos. A notícia se espalhou pela pequena cidade como um incêndio. Em minutos, dezenas de pessoas se reuniram em frente à delegacia. Esposas dos policiais, mães, filhos, amigos. O caos era total. Teresa, esposa de Valdecir, chegou correndo, com os 4 filhos atrás. Onde está meu marido? Onde está Valdecir? Quando viu Gilberto, viu a expressão em seu rosto, seu mundo desabou. Ela começou a gritar, um grito de dor tão profundo que várias pessoas começaram a chorar junto. Maria das Graças, grávida de 3 meses de Antônio Carlos, chegou apoiada por sua mãe. Quando soube, simplesmente desabou. Foi levada às pressas para o hospital local. A mãe de Josué, Dona Raimunda, uma senhora simples que trabalhava como lavadeira, caiu ali mesmo no chão. Pessoas tentaram ajudá-la, mas ela estava em outro mundo chamando pelo filho, dizendo que ele havia escrito uma carta, que ela sabia que algo estava errado. O comandante regional da Polícia Civil foi imediatamente acionado. Em poucas horas, delegados de cidades vizinhas começaram a chegar. Salvador foi notificada. O secretário de Segurança Pública exigiu explicações imediatas. Gilberto foi levado para o hospital, tratado de seus ferimentos e, assim que possível, levado para prestar depoimento formal. Durante horas, ele contou e recontou o que havia acontecido. Descreveu cada detalhe, o número de criminosos, o armamento pesado, os mapas com fotos dos policiais, o tiroteio, a morte de cada companheiro, sua fuga, o que viu dos criminosos carregando os corpos. Naquela mesma noite, uma operação maciça foi montada. Mais de 60 policiais, incluindo reforços da Polícia Militar e até um destacamento do Exército baseado em Feira de Santana, seguiram para a propriedade do falecido Coronel Augusto. Chegaram de madrugada, cercando toda a área, mas quando entraram na fazenda, encontraram nada. As 3 viaturas da polícia estavam lá, abandonadas, as portas abertas, os vidros quebrados pelos tiros, manchas de sangue no banco e na terra ao redor. Mas não havia corpos, não havia criminosos, não havia caminhonetes, não havia caminhões. A casa grande estava vazia, os mapas e fotos desaparecidos. Era como se toda aquela operação criminosa nunca tivesse existido. As equipes de busca se espalharam pela imensa propriedade. Cada construção, cada galpão, cada pedaço de mata foi revistado. Trouxeram cães farejadores que conseguiram identificar sangue em vários pontos, confirmando que havia ocorrido violência, mas não levaram a nenhum corpo. Dias de buscas se transformaram em semanas. A imprensa nacional começou a cobrir o caso. 9 policiais desaparecem no sertão baiano. Era a manchete dos principais jornais. A pressão sobre as autoridades aumentava cada dia. A família Sampaio, dona das terras, foi interrogada. Todos negaram qualquer conhecimento sobre o uso criminoso da propriedade. Os herdeiros viviam em Salvador e Aracaju, nenhum havia visitado a fazenda em anos. Os advogados argumentaram que, dada a disputa judicial, a família não tinha como controlar o que acontecia naquelas terras. Investigadores tentaram rastrear possíveis organizações criminosas que poderiam estar usando a região. Havia suspeitas de que fosse uma rota de contrabando, vindo do Mato Grosso em direção a Salvador. Outros acreditavam ser tráfico de drogas. Alguns especulavam sobre até mesmo ligações com grupos paramilitares, mas não havia provas concretas. Apenas um sobrevivente traumatizado, 8 corpos desaparecidos e perguntas sem respostas. Se você está gostando dessa história perturbadora e real, não se esqueça de deixar seu like agora e se inscrever no canal para não perder nenhum dos mistérios mais impactantes do Brasil. 3 meses após o desaparecimento, uma carta anônima chegou à sede da Polícia Civil em Salvador. A carta, escrita com letras recortadas de jornais, dizia apenas: procurem nas terras vermelhas, onde
onde a caatinga abraça a morte, onde 7 cruzes invisíveis marcam o esquecimento. Nova busca foi organizada, desta vez com arqueólogos e especialistas em localização de túmulos. Usaram radar de penetração no solo em diversas áreas da propriedade e fazendas vizinhas. Encontraram algumas anomalias, alguns pontos que poderiam indicar revolvimento recente de terra. Escavaram em 5 locais diferentes. Em 3 deles encontraram ossadas antigas, provavelmente de animais. Em um 4º local, encontraram algo que acelerou todos os corações: uniformes enterrados. Eram uniformes de polícia, mas quando analisados, descobriu-se que não eram dos 8 desaparecidos. Eram mais antigos de outra época. Alguém estava plantando falsas pistas. O 5º local revelou algo que deixou todos perplexos. Era uma estrutura subterrânea, uma espécie de bunker improvisado, cavado na rocha. Dentro, havia sinais de que tinha sido usado recentemente. Lanternas, garrafas de água, alguns cobertores velhos, mas também havia algo sinistro: algemas presas à parede de rocha. 8 pares de algemas, e gravado na parede com algo pontiagudo: nomes: Humberto, Valdecir, Edson, Cláudio, Antônio, Mundinho, Josué, Osvaldo. Gilberto foi levado até o local. Quando viu aqueles nomes gravados, desabou. Eles estiveram aqui, estiveram vivos depois do tiroteio, foram trazidos aqui. Mas onde estavam agora? As algemas estavam quebradas, como se tivessem sido forçadas ou cortadas. Havia manchas escuras no chão que testes confirmaram ser sangue humano, de pelo menos 7 pessoas diferentes. Uma nova teoria começou a se formar. Talvez o tiroteio inicial não tivesse matado todos. Talvez alguns tivessem sobrevivido, feridos e sido trazidos para aquele bunker. Mas para quê? Interrogatório? Tortura? Ou algo mais sinistro? A investigação se arrastou. Gilberto nunca se recuperou completamente do trauma. Desenvolveu depressão profunda, pesadelos constantes. Não conseguiu mais trabalhar como policial. Seu depoimento, embora consistente, começou a ser questionado por alguns. Não por duvidarem de sua honestidade, mas porque o choque emocional poderia ter distorcido algumas memórias. Ele havia dito que viu Humberto e Valdecir sendo executados, mas se eles foram levados para o bunker, talvez não estivessem mortos. Talvez na distância, na confusão, ele tenha visto errado. Gilberto começou a duvidar de suas próprias lembranças. 1 ano após o desaparecimento, as buscas oficiais foram suspensas. O caso permaneceu em aberto, mas sem novos desenvolvimentos. As famílias foram informadas que legalmente os 8 homens seriam declarados mortos. Cerimônias fúnebres simbólicas foram realizadas. Caixões vazios foram enterrados. Viúvas e filhos tentaram da melhor forma possível seguir em frente. Teresa, viúva de Valdecir, nunca se casou novamente. Criou os 4 filhos sozinha, trabalhando como costureira. Sempre manteve uma vela acesa na janela de sua casa, dizendo que era para guiar o marido de volta, caso ele ainda estivesse vivo, perdido em algum lugar. Maria das Graças deu à luz um menino. Chamou-o de Antônio Carlos Júnior, em homenagem ao pai que a criança nunca conheceria. Ela se mudou para Salvador, tentando escapar das memórias dolorosas de Ribeira do Pombal. A mãe de Josué, Dona Raimunda, enlouqueceu lentamente. Começou a vagar pelas ruas, perguntando a estranhos se haviam visto seu filho. As pessoas sentiam pena. A família, eventualmente, a internou em um hospital psiquiátrico, onde passou os últimos anos de vida desenhando o rosto do filho em qualquer pedaço de papel que encontrasse. 3 anos após o desaparecimento, uma testemunha surgiu. Um ex-presidiário que havia cumprido pena por crimes menores e agora estava tentando fazer um acordo com a justiça em um novo processo. Ele afirmou ter informações sobre o caso dos policiais desaparecidos. Foi levado para depor em Salvador, sob proteção. Contou que em 1981 estava trabalhando para uma organização que usava o Nordeste como rota de contrabando de armas vindas do Paraguai. Disse que a organização tinha informantes dentro da própria polícia que avisaram sobre a operação que Humberto estava planejando. Segundo ele, os policiais realmente foram atacados e alguns morreram no tiroteio, mas 5 ou 6 teriam sobrevivido. Feridos foram levados para serem interrogados, pois a organização queria saber o que exatamente a polícia sabia sobre suas operações. E depois do interrogatório, perguntaram os investigadores. O ex-presidiário olhou para baixo. Depois, não deixavam testemunhas. Foram executados e os corpos foram descartados de uma forma que nunca seriam encontrados. Como? Há uma parte do rio Vaza Barris, no limite entre Sergipe e Bahia, onde a correnteza é muito forte e há poços profundos. Era lá que descartavam. Novas buscas foram realizadas. Mergulhadores enfrentaram as águas turvas e perigosas do rio. Encontraram alguns ossos, mas tão decompostos e danificados que os exames de DNA da época não conseguiram fazer identificação definitiva. A tecnologia de 1984 era limitada. O ex-presidiário forneceu outros detalhes: nomes de envolvidos, locais de operação, rotas. Muitos já haviam morrido
morrido em confrontos com outras facções ou com a polícia. Outros haviam desaparecido. Apenas 2 foram localizados e presos. Durante os interrogatórios, um deles confirmou que a organização realmente usava aquelas fazendas. Confirmou que houve um confronto com policiais, mas negou veementemente qualquer execução. Disse que os policiais mortos no tiroteio foram enterrados em algum lugar da própria fazenda, mas ele não sabia onde exatamente. O outro preso contou uma versão ligeiramente diferente. Disse que alguns policiais feridos foram vendidos para outra organização criminosa, que os teria levado para trabalhos forçados em fazendas clandestinas no Mato Grosso. Versões contraditórias. Nenhuma confirmação sólida. Nenhum corpo encontrado. Gilberto, o único sobrevivente, foi informado dessas novas pistas. Aos 34 anos, ele parecia ter 60. O cabelo havia embranquecido completamente. Vivia isolado em um pequeno sítio que havia comprado com a indenização que recebeu. Raramente recebia visitas. Quando soube das novas teorias, apenas balançou a cabeça. Eu sei o que vi. Vi meus amigos caírem. Vi o delegado Humberto ser executado. Vi Valdecir morrer. Não importa o que digam. Não importa quais histórias inventem. Eles morreram naquele dia e eu sobrevivi para contar. Mas e o bunker? E as algemas? Isso sugere que alguns estiveram vivos depois. Gilberto ficou em silêncio por um longo momento. Talvez eu não tenha visto tudo. Talvez na corrida, no desespero, tenha perdido detalhes. Mas se alguns sobreviveram ao tiroteio inicial, garanto que não sobreviveram por muito tempo. Aqueles homens não tinham piedade, nenhuma. A imprensa tentou várias vezes entrevistar Gilberto ao longo dos anos. Ele sempre recusava. Não queria falar sobre aquele dia. Não queria reviver. Alguns jornalistas mais insistentes conseguiram algumas palavras, mas ele sempre terminava dizendo a mesma coisa. Eles eram bons homens, heróis, e merecem ser lembrados como tal, não como estatísticas de um caso sem solução. 10 anos após o desaparecimento, em 1991, durante obras de ampliação de uma estrada secundária perto de Cícero Dantas, operários encontraram algo perturbador. Um cinto de polícia enterrado com uma placa de identificação ainda legível. Era o cinto de Edson Ferreira. Nova comoção, novas buscas na área, mas, novamente, nada além daquele cinto foi encontrado. Era como se alguém estivesse deixando pistas propositalmente, talvez por culpa, talvez por crueldade, para manter as famílias em um estado perpétuo de esperança e desespero. A tecnologia de DNA avançou nas décadas seguintes. As famílias forneceram material genético. Os ossos encontrados no rio foram reexaminados com técnicas mais modernas. Alguns puderam ser identificados como sendo de animais, outros humanos, mas tão degradados que a identificação ainda era impossível. Em 2003, um dos filhos de Valdecir, agora adulto e trabalhando como advogado, entrou com uma ação judicial exigindo que o governo baiano reabrisse formalmente a investigação com recursos modernos. A mídia voltou a falar do caso. Programas de televisão sobre mistérios não solucionados fizeram episódios especiais. Uma nova geração ficou conhecendo a história dos 9 policiais que entraram no sertão e dos quais apenas um voltou. Teorias conspiratórias surgiram na internet. Alguns alegavam que era uma operação secreta do governo que deu errado. Outros falavam de envolvimento internacional. Havia até quem sugerisse abduções extraterrestres, dado o histórico de luzes estranhas na região. A verdade, provavelmente, era mais mundana e mais trágica. Uma operação criminosa bem organizada, policiais mal equipados e em desvantagem numérica, violência brutal e depois um esforço coordenado para eliminar todas as evidências. Se você chegou até aqui e essa história te impactou tanto quanto impacta a mim, deixa aquele like para valorizar esse trabalho de pesquisa e de resgate dessas histórias que não podem ser esquecidas. Gilberto Araújo morreu em 2015, aos 63 anos. Foi encontrado em seu sítio por um vizinho que notou que não o via há vários dias. Havia morrido durante o sono de causas naturais, mas aqueles que o conheciam diziam que ele havia morrido muito antes, naquele dia de agosto de 1981. Seu corpo apenas levou 34 anos para alcançar sua alma. Em seu velório, surpreendentemente pequeno, as poucas pessoas presentes incluíam membros das famílias dos 8 desaparecidos. Teresa, agora uma senhora de mais de 70 anos, colocou uma flor sobre o caixão e sussurrou: "Agora você pode contar para eles, contar pro Valdecir que eu sempre acreditei que ele foi um herói, que sempre amei ele." Antônio Carlos Júnior, que nunca conheceu o pai, também estava lá. Agora tinha 33 anos, curiosamente a mesma idade que o pai tinha quando desapareceu. Era médico, algo que orgulharia profundamente Antônio Carlos. Ele olhou para o caixão de Gilberto e pensou em quantos pesadelos aquele homem deve ter carregado, quantas noites sem dormir, quanto peso de sobrevivente. Com a morte de Gilberto, o último elo direto com aquele dia foi cortado. Não havia
havia mais ninguém que pudesse dizer, com autoridade de testemunha ocular, o que exatamente aconteceu naquela fazenda. Em 2018, jornalistas investigativos fizeram uma última grande pesquisa sobre o caso. Entrevistaram dezenas de pessoas, consultaram arquivos, cruzaram informações. Descobriram que pelo menos 3 dos criminosos identificados como parte da operação de contrabando haviam feito anos depois confissões em leito de morte ou em conversas privadas, admitindo envolvimento no massacre dos policiais, como ficou conhecido. Um deles, antes de morrer de câncer em 2012, teria dito ao filho que os policiais foram enterrados em uma mina abandonada que depois foi dinamitada, selando os corpos para sempre sob toneladas de rocha. Outra versão, de um criminoso que morreu em um tiroteio com a polícia em 1995, dizia que os corpos foram queimados e as cinzas espalhadas pela Caatinga. Versões, sempre versões, nunca provas. Hoje, em 2026, quase 45 anos depois daquele agosto fatídico, o caso permanece oficialmente sem solução. Uma placa memorial foi instalada em Ribeira do Pombal, na frente da antiga delegacia, agora um museu pequeno dedicado à história local. A placa lista os 9 nomes: Delegado Humberto Tavares, Sargento Valdecir Souza, Cabo Edson Ferreira, Soldado Antônio Carlos Lima, Soldado Raimundo José Mundinho Santos, Soldado Josué Pereira da Silva, Soldado Oswaldo Campos, Soldado Cláudio Mendes e Soldado Gilberto Araújo. Sim, Gilberto está listado também, porque embora tenha sobrevivido fisicamente, todos concordam que ele morreu naquele dia junto com seus companheiros. A propriedade do falecido Coronel Augusto foi finalmente vendida em 2008, depois que todas as disputas judiciais foram resolvidas. O novo proprietário, um empresário de São Paulo interessado em agronegócio, tentou revitalizar as terras, mas enfrentou dificuldades. Trabalhadores se recusavam a ficar lá à noite. Equipamentos quebravam inexplicavelmente. Havia uma sensação de peso, de algo errado. Ele desistiu após 2 anos e revendeu por um preço muito abaixo do valor de mercado. O novo dono dividiu a propriedade em lotes menores e vendeu para diferentes pessoas. Mas até hoje, aquela região específica onde ficava a Casa Grande e onde o tiroteio teria ocorrido, permanece desabitada. A vegetação retomou o espaço. As ruínas estão quase completamente cobertas pela Caatinga. Moradores locais evitam passar por ali. Dizem que à noite ainda se ouvem sons estranhos. Alguns juram ter visto luzes inexplicáveis. Há quem diga ter ouvido gritos, folclore, culpa coletiva transformada em superstição, ou há algo mais. O que sabemos com certeza é muito pouco. Sabemos que 9 homens honrados, cumprindo seu dever, entraram naquela propriedade em 13 de agosto de 1981. Sabemos que houve um confronto violento. Sabemos que pelo menos alguns morreram ali. Sabemos que Gilberto Araújo conseguiu escapar, traumatizado e carregando a culpa de sobrevivente pelo resto de sua vida curta e atormentada. Sabemos que famílias foram destruídas, que crianças cresceram sem pais, que viúvas envelheceram sozinhas, esperando um retorno que nunca veio, que uma mãe enlouqueceu de dor. Sabemos que a investigação foi intensa, mas frustrada por falta de tecnologia, por possível corrupção, por cobertura criminosa eficiente. E sabemos que, em algum lugar do sertão baiano, provavelmente enterrados sob terra, rocha ou água, 8 homens descansam em algum túmulo sem nome, sem lápide, sem as orações que merecem. Mas vamos contar essa história para que não sejam esquecidos. Vamos lembrar os nomes deles. Vamos honrar o sacrifício que fizeram, porque são heróis. São homens que morreram tentando fazer o certo, tentando proteger sua comunidade contra criminosos violentos. Humberto Tavares tinha 52 anos. Era um delegado respeitado, justo, que conhecia e amava sua terra. Deixou 2 filhos adultos que nunca superaram completamente a perda. Seu legado deveria ser lembrado não pela forma como desapareceu, mas pela vida de serviço que construiu. Valdecir Souza, aos 44 anos, era um sargento dedicado, um pai amoroso de 4 filhos, um marido fiel. Teresa guardou todas as cartas que ele escreveu durante os anos de casamento. Lia-as quando sentia saudade. Morreu em 2019, levando para o túmulo a esperança de que talvez, em outra vida, pudessem se encontrar novamente. Edson Ferreira, 39 anos, ex-militar, conhecido pela precisão e pelo profissionalismo. Deixou uma irmã que se tornou professora e que sempre conta aos seus alunos sobre o tio herói que morreu protegendo os outros. Antônio Carlos Lima, 31 anos, recém-casado, com a vida toda pela frente. Maria das Graças nunca colocou a aliança de casamento na gaveta. Continuou usando até o dia de sua morte, em 2010. No enterro dela, o filho colocou a aliança do pai que nunca conheceu junto com a da mãe no caixão. Agora podem estar juntos, ele disse. Raimundo Mundinho Santos, 36 anos, o homem de humor seco que aliviava tensões, que talvez em um momento de pânico
pânico tomou a decisão de atirar que desencadeou tudo. Deixou 3 irmãos que sempre se perguntaram o que passava pela cabeça dele nos últimos segundos de vida. Josué Pereira da Silva, apenas 27 anos, o mais jovem depois de Gilberto. A carta que ele escreveu para a mãe na noite anterior à operação estava ainda sobre a mesinha quando a família foi arrumar suas coisas. Dona Raimunda foi enterrada com aquela carta dobrada em suas mãos. Oswaldo Campos, 42 anos, o homem de fé que rezou antes da partida, que mantinha 1/3 no bolso. Sua esposa, Dolores, se tornou extremamente religiosa após o desaparecimento, dedicando sua vida a trabalhos voluntários na igreja, dizendo que era uma forma de manter a memória do marido viva através do bem que ele teria feito. Cláudio Mendes, 33 anos, o observador atento, o homem com memória fotográfica. Não tinha filhos, mas tinha uma sobrinha de quem era muito próximo. Ela se tornou policial, seguindo os passos do tio, que nunca conheceu pessoalmente, mas sobre quem ouviu tantas histórias. E Gilberto Araújo, que tecnicamente sobreviveu, mas carregou cicatrizes invisíveis mais profundas que qualquer ferimento físico, que viveu 34 anos após aquele dia, mas nunca realmente viveu, que morreu sozinho, ainda assombrado pelos fantasmas de seus companheiros. Esta é a história deles. É uma história triste, frustrante, sem o final que todos queriam. Não há justiça clara, não há punição adequada para os responsáveis, não há fechamento para as famílias, mas é uma história que precisa ser contada, porque estas não são apenas estatísticas, não são apenas nomes em uma placa memorial, são pessoas, são vidas, são sonhos interrompidos, risadas silenciadas, abraços que nunca foram dados. E enquanto houver quem conte essa história, enquanto houver quem se lembre dos nomes, eles não estarão completamente perdidos. Estarão aqui, nas palavras, nas memórias, no impacto que suas vidas tiveram. Então, da próxima vez que você ouvir sobre um policial, um bombeiro, um militar, qualquer profissional de segurança pública fazendo seu trabalho, lembre-se deles. Lembre-se que atrás do uniforme há uma pessoa com família, com sonhos, com medos, uma pessoa que escolheu um trabalho perigoso porque acredita em servir, em proteger, em fazer a diferença. E nunca sabemos quando aquele será o último dia. Humberto, Valdecir, Edson, Antônio, Mundinho, Josué, Oswaldo e Cláudio acordaram naquela manhã de agosto, achando que seria apenas mais um dia de trabalho. Provavelmente tomaram café, beijaram suas esposas, brincaram com seus filhos, não imaginando que nunca mais voltariam para casa. Gilberto acordou naquela manhã como um jovem policial confiante. Foi dormir naquela noite como um sobrevivente traumatizado que nunca mais seria o mesmo. A vida é frágil, o dever é nobre, o sacrifício é real. Esta é a história dos 9 policiais que entraram no sertão baiano em agosto de 1981. Apenas um voltou com vida, mas todos morreram naquele dia de formas diferentes. Que suas memórias sejam uma bênção, que suas famílias encontrem paz e que jamais esqueçamos o preço que alguns pagam para tentar manter o resto de nós seguros. E você, me conta aqui nos comentários, você conhecia essa história? O que acha que realmente aconteceu com os corpos desses heróis? De qual cidade ou estado você está assistindo? Deixa aqui sua homenagem a esses homens corajosos. Este foi o mistério dos 9 policiais que nunca voltaram da zona rural do Nordeste da Bahia. Uma história real, uma tragédia brasileira, uma ferida que nunca cicatrizou completamente. Obrigado por ter ficado até o final. Se essa história tocou seu coração, compartilhe para que mais pessoas conheçam e homenageiem esses heróis esquecidos. E não esqueça de se inscrever no canal, porque temos muitas outras histórias impactantes para contar. Às vezes, o verdadeiro horror não está em monstros ou fantasmas. Está na violência humana, na impunidade, nas perguntas sem respostas e nas famílias que nunca puderam enterrar seus mortos adequadamente. Que todos descansem em paz, onde quer que estejam.